Gente linda, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gente, esse podcast que é uma parceria da Conecta Mais TV, juntamente com a Rede Mais Nova 93.9, Região Termas e Longevidade, e eu, Ana Júlia Grigol, tenho o prazer de conduzir esse bate-papo, essa conversa, que tem por principal objetivo, para quem talvez está chegando aqui pela primeira vez, assistindo ou ouvindo esse podcast pela primeira vez e não sabe qual é o nosso propósito, a nossa ideia principal é contar histórias de vida, de pessoas reais, de pessoas que diariamente buscam, pela sua felicidade, da sua família, das pessoas com as quais convivem. Então a gente quer falar com anônimos, com pessoas que talvez a gente passe na rua e não saiba quem é, mas que tem uma linda história para contar. Então hoje à noite eu te convido para que esteja junto conosco, aqui na Conecta Mais TV, na Rede Mais Nova também. Pode interagir conosco pelo WhatsApp, no Facebook, no YouTube, a gente vai interagindo, vai compartilhando todos os comentários. E antes de apresentar a nossa convidada da noite, que disse que está nervosa. Já mostra ela aqui, por favor, aí, Jeff, que tá na produção. Já apareceu? Adriana Titão Balotin, nossa querida professora de teatro. E ela está nervosa, gente. Como assim, prof, nervosa? Segura a resposta, segura. Porque antes disso, um agradecimento muito especial à Doce Panda, espalhando doçuras por aí. Doces, presentes e artigos para a festa na Avenida Júlia de Castilhos, em Veranópolis. Lojas Beneduzzi, há 30 anos vestindo felicidade em Nova Prata e Veranópolis. Beneduzzi que me veste. E, gente, eu vou contar a verdade, tá? Essa jaqueta já é a terceira vez que ela vem aqui pra TV, porque eu gostava dela toda vez. Eu pensava, não, eu vou usar. Daí hoje eu escolhi a roupa que eu queria pra combinar com essa jaqueta. Obrigada, a toda a equipe das lojas Beneduzzi, que sempre me recebe com muito carinho também. Já aproveito e faço um agradecimento bem carinhoso à Maison d'Or, especialmente ao Maicon, que produziu esse cabelo hoje, gente, diferente. Quem tá curioso e quer ver mais, já corre lá pro Instagram, @AnaJuGrigol. Tem os detalhes do cabelo, da maquiagem, tudo pelo Maicon. Então, obrigada também a toda a equipe da Maison d'Or pela acolhida toda segunda-feira. Eu já tô em casa lá hoje, tava jantando lá também, junto com eles, então muito, muito obrigada. Encanto Molduraria, Quadros e Espelhos, localizada em Veranópolis, com atendimento em toda a região. La Sierra Tragos e Cocina, uma experiência deliciosa, localizada na Rua Epitácio Pessoa, em Veranópolis. E os PIC, sua melhor escolha para aprender inglês, escola em Veranópolis com atendimento para toda a região. Pastore Odontologia, há mais de 38 anos cuidando de sorrisos em Veranópolis e região. Restaurante El Punto, assados especiais, gastronomia diferenciada com o toque especial dos assados na parrilla em Veranópolis. E também conosco, Laboratório Multiexames, sempre ao seu lado, localizado na Avenida Cônego Pérez, 665, sala 104, em Nova Prata. Agora sim que saudamos todos os nossos apoiadores que acreditam, que confiam no Gente, eu desejo as boas-vindas, boa noite, Prof. Adri. Eu não vou saber chamar ela de outro jeito, tá, gente? É Prof. Seja bem-vinda, professora Adriana Titão Balotin. Muito obrigada, Juju, porque eu também não vou saber te chamar de outro nome. Não tem problema. Prof, por que tu tá nervosa? Porque, como diz a Inês, a nossa querida colaboradora do teatro, não tem graça se não tiver aquele friozinho na barriga, aquelas borboletas no estômago. E a vida é isso, é emoção, é alegria e é esse friozinho, que nos movimenta, nos faz viver. Vocês já perceberam qual é a vibe desse podcast de hoje, A Prof. Adri, gente, para que vocês entendam essa nossa proximidade, foi minha professora desde 2005, prof, será? Quando eu morei em Caxias, até o ano de 2004 e 2005 voltei para Cotiporã, junto com a minha família, e foi mais ou menos 2005, 2006, já tive contato com a prof, e aí depois disso, até então, prof, nos conhecemos. Isso. E justamente por essa proximidade e por ter já compartilhado diversos momentos contigo, é que eu sei que tu tens uma história muito bonita para contar. E ao mesmo tempo, não é nesse lado que você normalmente se encontra, É do lado de lá, é nos bastidores, atrás das cortinas. Então, como é pra ti, primeiramente, estar aqui hoje, estar sendo vista por todos, quando normalmente o teu papel talvez é estar embaixo do palco, acompanhando, olhando pra todo mundo, dirigindo. Como é estar do lado de cá hoje?
É uma experiência que eu acredito ser muito interessante, porque eu acho que a gente tem muito essa questão, quem é prof, do controle, de gostar de saber o que vai acontecer, de ter meio que na mão, sabendo como conduzir. E até eu comentava contigo, Juju, mas o que a gente vai falar? Não, prof, calma. Eu acho que essa questão da segurança e, por outro lado, eu acho bem bacana, porque eu me permito muitas vivências, muitas coisas. Quando a gente passa de uma certa idade, a gente começa a se dar conta que a gente tem que aproveitar as oportunidades e deixar a vida nos levar também, nos conduzir de uma forma leve, para que a gente dê essa oportunidade pra gente mesmo saber o que vai acontecer. Então, acho que eu estou aqui tendo essa sensação de prazer, na verdade, porque é tu quem tá comandando, mas eu sei que depende das minhas respostas também. Mesmo assim, ela tá tentando ficar no controle, viu, gente? Tentando saber o que vai acontecer. Prof, sabe que aqui no Gente, nós temos como propósito, né, compartilhar histórias de vida, como eu disse anteriormente, profissões que muitas vezes são curiosas, experiências. E um dos grandes motivos que me fez te convidar para vir aqui é sobre a inserção da cultura, né, da arte, principalmente, por meio do teatro em uma cidade pequena. Cotiporã, né? 4 mil habitantes, a gente já vai chegar em Cotiporã, no município, em Ti, mas esse foi um dos principais motivos. Porém, antes da gente falar sobre isso, a gente precisa conhecer a Prof. Adri. Quem é a Prof. Adri? Onde nasceu? Que dia? Como que foi a tua chegada no mundo, Prof? A minha chegada foi bem apressadinha. Eu nasci em Cotiporã, né, no dia 18 de agosto de 1971. Acabei de completar 51 anos. E, como eu te falei, eu sou, assim, hiperativa, bem apressada. Os meus alunos já dizem, nossa, a prof só pode ter nascido prematura. Com certeza. Porque eu acho que essa ânsia de viver, ela faz muito parte de mim. E provavelmente por isso que eu tenha nascido um pouquinho antes. E o meu nascimento, meu pai sempre conta, e a minha mãe também, que só meu pai acreditava que eu fosse conseguir viver. Porque eu nasci pequeniníssima no hospital ali de Vera, no hospital Delprete. Não tinha incubadora. Eu fiquei 45 dias no hospital, sendo cuidada por uma freira. Que eu sempre digo, eu tenho a minha mãe, a Carmen, mas a irmã Teresa, com certeza, foi muito minha mãe, porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Ela me dava comida com conta-gotas, assim, eu não tinha força para sugar. Prof, peraí, então, quando você nasceu prematura de quanto tempo? Foi pouco, 8 meses e pouco, provavelmente a minha mãe teve pré-eclâmpsia. E daí até era o Dr. Mário Casarim que ele disse pro meu pai que ele tinha que decidir. Que a única possível solução seria uma cesárea de emergência. Que talvez eu poderia viver, a minha mãe poderia viver, nenhuma das duas, ou as duas. E graças a Deus eu tenho a bênção de ter a minha mãe até hoje comigo. E o meu pai também. Os dois. Quantos anos o seu Benjamin tem? Porque eu conheço toda a família, gente. Quantos anos o seu Benjamin tem? O meu pai tem 87 e a minha mãe 75. A mãe da Prof. Adri é a Prof. Carmen, que foi bibliotecária, pelo menos na minha época de escola, muito tempo na biblioteca. E quando eu vou ser sincera, tá, Prof? Agora eu já saí da escola, eu posso contar essas coisas. Mas quando eu queria fugir, assim, um pouquinho da aula, eu descia na biblioteca. E a Prof. Carmen sempre tinha banana, bolacha, algum remedinho pra dor de cabeça. A Prof. Carmen era sempre a solução pros nossos problemas. Um beijo, inclusive, pra Prof. Carmen e pro seu Benjamin, que eu tenho certeza que estão assistindo agora, né? Prof, mas aí, nesse período, quando o teu pai, né, opta em si, junto com a tua mãe, ela passa pela cesárea, e aí depois disso ela sai do hospital e tu permanece. Isso. E nesse meio tempo nasce meu primo, que é como meu irmão, o Ivan. Ele devia ter nascido antes que eu, mas como eu fui um pouquinho apressada, eu nasci antes. E a mãe sempre conta, né, que ela via o Ivan um bebezão de 4 quilos e eu 1,5 kg. Ela dizia, nossa. Mas eu sempre digo que eu acredito muito no caminho que a gente tem
a trilhar, a seguir nessa vida. E não é por nada que eu ainda estou aqui. Porque se eu tive força para passar por aquilo e tantas outras coisas, é porque eu acredito que tenha muita coisa bonita para eu fazer e para a vida me oferecer também. Prof, já a primeira lição, viu, galera? Primeira na noite. Mas quando você sai do hospital e vai para casa, obviamente a gente está falando de um bebê, de uma criança pequena, mas pelo que os teus pais te contaram, como foi a tua infância até chegar na tua adolescência? Quem era a Adri criança? A Adri criança era uma Adri muito corajosa. Eu adorava brincar com os meus primos, eu não tenho irmãos. Na verdade, eu tenho irmãos que eu considero os meus primos mais próximos, o Ivan, a Leila, a Vânia, que sempre fizeram esse papel. Eu brincava muito, eu tinha que fugir da minha mãe porque ela tinha medo que eu me machucasse, medo que acontecesse alguma coisa comigo talvez por eu ter nascido prematura, por ser sempre magrinha, todo mundo achava que eu era doentinha, mas eu não era não. E eu acho assim, eu tive uma infância muito feliz. Eu brinquei muito, subi em árvore, daí meu pai tinha que me tirar porque eu não conseguia descer de jeito nenhum. E eu brincava de carrinho de lomba, de tanta coisa, e algo assim que eu jamais esqueço. Eu amava a Mulher Maravilha, então eu sempre queria ser a Mulher Maravilha, inventava muita coisa com ela e outros personagens. E eu acho que eu posso dizer que a minha infância foi uma infância muito feliz e de muito brincar com os meus amigos da escola, com as minhas profs, com os meus primos, meus amigos ali da Fazenda Lajeado Bonito, né? A Prof. Adri nasceu, né? Nasceu em Veranópolis, Prof, mas toda a tua vida a história da tua vida até então escrita na comunidade de Lajeado Bonito, isso, né? Isso, a minha comunidade. Antes de falarmos da comunidade, da cidade, sobre Mulher Maravilha, por que a Mulher Maravilha, Prof? Uau! Porque ela é maravilhosa, ela pode fazer tanta coisa e eu acho que nós temos muito isso da mulher. Eu vejo que nós vivemos numa sociedade onde ainda, infelizmente, existem muitos paradigmas e muitos padrões que nos podam, enquanto mulheres, sobre certas coisas. E talvez desde criança eu já não acredito que tenha essa consciência. Mas para mim ela era tão poderosa e ela conseguia as coisas que ela queria. E eu acho que eu me espelhava muito nisso. Que talvez eu também pudesse conseguir se eu lutasse. Acho que é essa metáfora que eu vejo aí. Entendo. Prof, você acredita que crescendo em uma comunidade do interior, né? Não gosto de falar interior, eu prefiro falar zona rural, mas para quem está nos acompanhando, né? Essas comunidades do interior têm muita força, têm muita vida. Você acredita que o teu crescimento em Lajeado Bonito tenha influenciado na pessoa que você é hoje? Com certeza, porque a gente, eu venho de uma família de professores, meu tio, minha mãe, minhas tias, e ali a gente tinha essa questão assim de sermos muito próximos. Toda a comunidade se ajudava tanto nos momentos bons e nos momentos difíceis. Então a gente tinha os amigos que estavam ali para ajudar, o tio, o conhecido do pai, e as pessoas estavam sempre muito próximas da gente. E o que eu acho bonito nas comunidades pequenas é que as pessoas, elas apostam nos outros e elas ficam felizes ao mesmo tempo que a gente consegue se realizar enquanto pessoa. Eu acredito que tenha muita gente lá hoje me vendo. E tomara que fiquem felizes em me ver. Porque eu sou aquela menina que corria na frente da bodega do meu avô, que quando ganhou a bicicleta vermelha se esfolou toda lá naquela rua. E eu tenho certeza que eles lembram de vários episódios de todos nós que moramos ali. Vou aproveitar e vou convidar para quem está assistindo, né, já que tem o pessoal lá de Lajeado Bonito, então, se alguém tem alguma memória com a Prof. Adri, com a Adri, tinha algum apelido, Prof, teu? Quando era criança? Acho que eu fiz uma pergunta. Mas era mais meu pai, eu era a Chica. Chica? Bom, então se alguém tem alguma história com a Chica, pode aproveitar e interagir conosco nas nossas transmissões. Tem alguns comentários aqui que eu já posso citar. Minha mãe, que está assistindo, tradicionalmente, obrigada, mãe, vocês já sabem, né? Todo episódio vai ter o boa noite da Neurídice Melática, igual que a minha mãe.
Pamela Mapelli, boa noite, prestigiando esta amiga artista Adri. E a Leila Zequim, minha prima e irmã amada, te amo. Já começaram as manifestações, quem quiser interagir conosco, YouTube, Facebook, disponível também no WhatsApp da Mais Nova. Então é só interagir conosco, né? Eu vou aproveitar e já vou fazer um agradecimento também aos nossos parceiros, né? Que estão diariamente não, semanalmente conosco. Tem uma expressão que é quando o cachimbo entorta a boca? É essa expressão, prof, me ajuda? Essa não é do meu tempo, Juju. Nem do meu, é do Marco da rádio, entendeu? Que é mais velho. Eu não tinha como deixar ele sempre usar essa, porque do diariamente, né? Já acostumada toda manhã, ao vivo, a gente já fala, diariamente estamos aqui, então, por isso, né? Esse é o nosso costume, mas vamos lá, semanalmente temos conosco a loja Encanto. Para você que está querendo decorar a sua casa ou ambiente de trabalho, né? Encontra todas as peças na loja Encanto em Veranópolis. Localizada na Avenida Pinheiro Machado, esquina com Alfredo Chaves. Na Encanto você encontra diversos quadros prontos e também sob medida. Ainda espelhos, molduras e objetos de decoração em geral. Em Veranópolis, loja Encanto com atendimento em toda a região, só pesquisar um pouquinho aí nas redes sociais. Também está conosco o La Sierra. Se você procura uma experiência gastronômica completa, o La Sierra Tragos e Cucina pode te oferecer. Além de ser um ambiente acolhedor, aconchegante com música boa, o La Sierra dispõe de um cardápio amplo e variado para toda a família, com opções de hambúrgueres, pizzas, pratos quentes, porções e sobremesas, além de uma cartela diversificada de bebidas. Localizado em Veranópolis, na rua Epitácio Pessoa, aberto de segunda a sábado e também nas redes sociais. Só pesquisar por aí, La Sierra. Ainda, Lojas Beneduzzi, há 30 anos vestindo felicidade em Nova Prata e Veranópolis. Toda segunda-feira, minha roupa das Lojas Beneduzzi, só acompanhar. E a produção sempre da Maison d'Or. E hoje a produção é sempre com a cabeça assim pro lado, né? Pra galera que está assistindo, ver o cabelo, mas para quem está ouvindo, é um cabelo, um rabo de cavalo um pouquinho diferente. Rabo de cavalo, ainda falam isso, prof? Sim, né? Uhum. Agora que eu pensei um cabelo preso, né? Eu poderia ser mais delicada pra descrever meu cabelo, mas tudo bem. É isso, então é só seguir nas redes sociais, tanto Maison d'Or, quanto @AnaJuGrigol e o Maicon também, Maicon Soares, pra acompanhar a produção de toda segunda-feira. Prof, agora que falávamos já citei patrocínios, fiz algumas menções, daqui a pouquinho a gente conta mais algumas histórias, mas falávamos sobre a zona rural e eu te fiz essa pergunta porque muitas vezes eu cresci na zona urbana, tanto quando morava em Caxias, por menos tempo, né, que tenha sido, em comparação com o meu tempo de Cotiporã, que é uma cidade pequena, mas mesmo a gente morando em Cotiporã, que é uma cidade muito pequena, de interior, a gente que vivia no centro parecia que tinha uma visão diferente de quem vive na zona rural. E falo porque fui adolescente e a gente parecia um distanciamento, como se houvesse, né, um melhor e outro não. Enfim, você chegou a sentir isso em algum momento? Ela mora na colônia, então não sabe, não entende ou não pode fazer alguma coisa. Sentiu isso em algum momento? Eu senti. Quando eu comecei a estudar em Cotiporã, na 6ª série, chamavam eu e as minhas colegas de... o nosso apelido era fazendeiras. Fazendeiras. Porque nós éramos da fazenda. E a gente se sentia, vamos dizer assim, acho que o termo, talvez excluídos um pouco, porque, claro, nós temos esse nosso sotaque, algumas palavras próprias da nossa língua, que a gente tem esse sotaque próprio dos italianos, da nossa descendência. E eu acho que sim, só que na verdade eu acho que isso nunca me incomodou muito, não. Eu percebo hoje na escola que essa distância, ela enxugou, assim, ficou bem menos. Eu percebo muito menos na escola com os nossos alunos que vêm do interior com os da cidade. Parece que a proximidade é bem maior. Mas nada que tenha sido exagerado na minha vida também. Não. Prof, também vai ter mais um ponto relacionado à zona rural, mas eu já vou chegar nele, porque o caminho ele vai indo e vindo, né? Tá, mas na sua vida teve um momento muito marcante, que não é tão feliz, mas que te trouxe uma lição talvez muito grande sobre a própria vida, sobre o valor da nossa existência e da nossa estadia por aqui. Consegue contar pra gente?
Uau. Não vou nem dizer sobre o que, desde que você eu conte. Já sei sobre o que. Na verdade, hoje eu digo que esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Não foi o mais difícil. Mas quem me conhece sabe porque isso faz parte de quem eu sou. Quando eu tinha 13 anos, junto com os meus primos, nós voltávamos de Veranópolis no sábado de Páscoa e aconteceu um acidente que mudou a nossa vida totalmente. E nesse acidente a gente perdeu um tio muito querido e amado, né? O tio Alceu, que hoje eu entendo que talvez ele tenha ido tão cedo porque ele era quem fazia tudo por todos. E eu acho que ele teve que deixar a gente aprender a caminhar com as perninhas da gente. Mas eu ainda não entendo porque ele foi tão cedo. E a Leila tá me ouvindo, né, Leila? Eu penso assim, algo que me acompanhava durante a vida, eu via assim, o meu pai estava comigo. E eu tenho meu pai até hoje. E eu olhava para os meus primos e eu dizia, eles não têm mais o pai. E isso me dói até hoje, porque eu imagino a falta que um pai faz na vida de uma pessoa. Né, Juju? E a gente mexe com coisas, porque eu acho que a Juju me conhece e eu gosto muito de histórias. E essas histórias perpassam muito pelo afeto, essas ligações todas que a gente tem e nos constroem exatamente quem nós somos. Então, realmente foi um momento muito difícil, porque uma menina de 13 anos se vê com um tio que ela gostava, amava muito. Eu descobri que ele não estava mais ali e que eu nunca mais o veria. Eu me vi sem cabelo, muito machucada, sem enxergar o sofrimento da minha família, dos meus pais, dos meus primos. Então, é algo que eu sempre digo, muda a vida completamente. E ninguém deveria passar por isso. Ninguém deveria passar por isso. E a morte se aproximou de mim muito cedo, eu acho. Mas talvez para que eu compreendesse. O valor da vida? Tem um livro que diz que a morte é um dia que vale a pena viver, né? Então eu acho que eu vejo já pelo outro lado o que o meu pai e a minha mãe me ensinam, e o Volmir, que é meu marido, viver cada momento fazer o melhor e tentar aproveitar. Eu acho que essa ânsia que eu tenho pela vida vem dali. Porque tem vezes que eu não penso muito em dormir, não penso muito em comer, não penso muito. Mas eu penso em fazer o que eu preciso ou o que eu quero fazer pra continuar aqui, pra continuar viva. Prof, não tem problema. Vou perguntar um pouquinho além, mas nesse acidente, em quantos vocês estavam no carro? Nós estávamos em 5 pessoas. Eu, os meus 2 primos, o Ivan e a Leila, o meu tio e a minha avó. E o teu tio faleceu e vocês só se machucaram? Não houve algum outro ferimento grave? Não? Foi algo mais superficial? Como que foi? O meu ferimento foi grave. Eu fiquei 4 dias em coma. Nossa, pra ver, você não sabia. Não Sim, sabia. Sim. E eu lembro que foi muito complicado, porque quando eu comecei a voltar, eu não sabia o que tinha acontecido. E eu me via no hospital, num lugar, eu lembro quando eu acordei, eu só via minha mãe e meu pai. Mas eu não entendia, daí eu não conseguia lembrar. E eu lembro, assim, eu fiz o caminho de volta e eu me dei conta que eu não tinha chego em casa. E daí eu lembrei. E eu nunca mais vi o meu tio. E eu fiquei por muito tempo achando que ele tinha viajado, assim. Eu sempre dizia, eu não vi o tio Alceu, então ele viajou. E quem sabe um dia eu encontre com ele. E, na verdade, esse processo foi muito doloroso, porque a gente não podia falar muito sobre esse assunto. Era tipo um assunto proibido, porque magoava muito e mexia exatamente onde a gente queria esconder. E eu acho que adulta já, a terapia me ajudou muito a entender talvez isso. E perceber que eu não precisava viver sempre pensando, porque eu pensava demais nesse assunto. Mas como eu falo, as pessoas que passam por um acidente, elas se tornam, eu acho que
a palavra mais certa é mais duras, eu acho. Porque a gente se obriga. Mais fortes. Fortes, mesmo sendo muito sensíveis. Prof, hoje continua esse assunto sendo muito delicado, muito sensível, mas hoje você percebe que há uma importância de falar sobre ele também? Sim. Sim, porque ele abrange muitas dimensões de vida, de morte, de cuidados com a vida, com o trânsito. E também eu acho que a falta que uma pessoa faz na vida da gente, mas a presença que ela tem também, mesmo não estando mais aqui. Então eu sinto, esse meu tio, ele era professor e eu aprendi tanta coisa com ele que eu vou carregar para sempre. Porque ele e a minha avó, eles diziam, vocês têm que estudar, vocês precisam estudar, porque isso ninguém vai tirar de vocês, não importa o resto, vocês têm que estudar. Então eu acho que a minha família sempre me apoiou muito nesse sentido, e ainda hoje, enquanto prof, eu não consigo admitir muito que as pessoas não queiram estudar, porque para mim é algo muito surreal imaginar que alguém não veja o estudo dessa forma, como algo que te alavanca, que te sustenta na vida também. E sim, eu acho que é importante a gente falar sobre as dores da gente. Porque, ao contrário de deixá-las escondidas, quando a gente fala sobre, a gente reformula aquilo dentro do nosso ser. E a gente revive e vê de outra forma. E muitas vezes passa a ser também, né, prof, complementando, porque também vivo desse lugar, né, desse lugar de perder alguém, de, né, não ter muitas respostas, mas a partir dessa troca de sentimentos é que nós também conseguimos entender que outras pessoas passam por isso, que não somos os únicos, né, a ter essa dificuldade ou a passar por uma experiência que seja difícil. E, obviamente, né, pra ficar claro, eu não passei, não sofri nenhum acidente, né, mas perdi meu pai em um acidente de carro. Então, quando a gente escuta outra pessoa que tem essa mesma experiência, tenha vivido por isso ou perdido alguém de uma forma trágica, a gente gera uma identificação. A gente consegue se identificar e talvez ter uma conexão diferente. Então, isso acredito que possa ser um ponto determinante também para aceitação, para aceitar as coisas que acontecem da forma que elas chegam pra gente. Não sei se tu concorda, prof. Se não concordar, eu gosto. Que daí a gente segue no debate. Eu concordo contigo, mas eu concordo em partes com algumas coisas, porque tem algumas coisas assim que eu entendo, mas eu tenho dificuldade em aceitar. Então, isso também é muito individual, né? Eu acho que assim, é uma briga interna pra tentar entender e ver assim, não, mas se eu esquecer e se eu tentar ver a vida de uma outra forma, eu vou ser mais feliz. Porque eu tenho uma história de uma psicóloga que ela sempre me falava, que eu conheci em Porto Alegre. Se tu tiver 30 ovos, não coloca todos na mesma cesta. Porque se essa cesta cair, tu vai perder todos os ovos. Coloca eles em várias cestas. E eu acho que isso tem a ver com os nossos sonhos também, com as nossas ideias, com as nossas tarefas, as nossas realizações. O que pode não dar certo, eu vou ter outra coisa para me sustentar, para tentar. Mas, assim, sinceramente, para uma adolescente passar por isso, eu sempre digo, eu não perdi só o meu tio, eu perdi muita coisa naquele dia, coisas que eu nunca mais vou encontrar. Tem alguma que consiga ou que queira falar? Eu vou perguntar, mas te deixar à vontade pra responder. Eu não sei se eu consigo falar, porque daqui a pouco eu não vou mais falar nada, gente. Eu vou começar a chorar. Mas eu acho assim, tu que é uma menina, uma moça linda com esse cabelão, imagina a dor de uma pessoa que se vê sem cabelo e ele jamais cresceu como ele era. Eu lembro de um episódio... Por que, só, prof, te interrompendo, mas por que da perda do cabelo? Foi em virtude de uma cirurgia? Não, foi decorrente ou foi da própria batida dos vidros, eu acabei perdendo. Então, eu lembro de um episódio onde nós fazíamos, na festa do colono lá da fazenda, o casamento italiano. E eu lembro que eu era do grupo jovem, a mãe sempre colocava um lenço na minha cabeça e ela pedia
né, mãe? Lembra disso? E ela pedia pra eu ficar com o cabelo assim, porque ela achava que eu me sentia melhor. Eu tinha coleção de lenço, essas coisas. Depois foi crescendo. Mas tem muita cicatriz. Cicatrizes, claro, elas nos lembram quem nós somos, né? Mas eu lembro que os guris iam chamando as meninas pra ser o par e ninguém me chamava. E eu olhava e dizia, Senhor, ninguém vai me chamar. E um primo meu, eu não sei se... O João, né? João Luiz, lembra disso? O João, ele veio e ele me salvou naquela hora. Então, eu acho que essas questões familiares, o sangue, também une muito as pessoas. Não só o sangue. Existem fios que nos unem, sem ser sangue só. Mas ele me salvou naquela hora. Invisíveis, né? Porque Invisíveis. alguns fios, mas são muito fortes também. São. Vou aproveitar, já é 9h33, viu, prof? Já foi meia hora de programa e a gente nem falou sobre a arte, de fato, ainda na tua vida, mas a gente já chega lá. Só vou aproveitar e fazer mais um agradecimento aos nossos patrocinadores. El Punto Assados Especiais. O restaurante serve almoço com buffet por quilo e carnes grelhadas na parrilla todos os dias, inclusive nos domingos e feriados, além de jantares especiais nas sextas e sábados e também eventos sob encomenda. Então já segue @El Punto Assados Especiais e surpreenda-se. Ainda está conosco a YouSpeak, escola de inglês. Desde crianças com 1 ano de idade até idosos, todos podem aprender inglês. Professores com ampla experiência no idioma e que seguem também uma metodologia diferente, respeitando o nível de conhecimento e faixa etária. Na YouSpeak, o curso é focado no objetivo do aluno, portanto as aulas são dinâmicas, lúdicas e com aplicação do inglês na vida real. A YouSpeak é a sua melhor escolha para aprender inglês. A escola está localizada em Veranópolis, mas atende toda a região. Também conosco, o Laboratório Multiexames. Seus exames estão em dia? Você está se alimentando bem? Está se alimentando bem, prof? Como é a tua alimentação? Só um parênteses aí para ver se o Laboratório Multiexames aprova. A minha alimentação é muito saudável. Gente, a prof. Adri é muito saudável mesmo, ela não tá mentindo, viu? Tá, a garrafinha de água tá no carro, prof? Sim? Tá. Sempre, gente, onde ela vai tem a garrafinha. Eu acho isso, olha. Inclusive, parabéns para as pessoas que têm o hábito de beber água. E é uma coisa tão simples, né, prof? É, muito simples e muito... Necessária? Necessária. Eu confesso e abro aqui meu coração que eu deveria tomar mais água. Não tomo a quantidade exata por mês. Mas enfim, voltando aqui, Laboratório Multiexames, seus exames estão em dia e também... Se você tem se alimentado bem, né? Cuide de você e da sua saúde todos os dias. Conte com o Laboratório Multiexame sempre ao seu lado. Agende seu horário pelo telefone 3242-1844. Eu falei a quantidade de água no mês, né? Não era no mês, gente. Era no dia, né? Bom é que a gente escuta e se corrige depois. Mas, prof, a partir de todas essas vivências, de certa forma traumáticas, quem passou a ser a Adriana depois desse acidente? Quem... Teve uma mudança da Adri de antes e da Adri de depois? É um divisor de águas na tua vida? Com certeza. Com certeza. Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais forte do que eu era. E acredito que quando eu comecei a entender o que tinha acontecido, eu acho que eu percebi o valor que a vida tem, porque realmente a nossa vida, ela é um sopro, ela é muito curta. Esse meu tio tinha apenas 41 anos. Eu já vivi 10 anos a mais que ele. E eu acho que a vida passa muito rápido. Então, tu começa a te dar conta que tu precisa viver. Mesmo que seja muito difícil. Marcelo Rubens Paiva fala isso. A vida é difícil de ser vivida, mas é preciso vivê-la. E eu acho assim, que claro, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu posso dizer que eu tenho essa consciência de estar aberta para viver a vida com todas as possibilidades que eu tenho, ao máximo. Eu aprendi com meu pai. Eu tenho que aprender até o último dia da minha vida. E esse acidente foi um divisor, sim, muito traumático, muito dolorido. Infelizmente, a gente não pode mudar, porque se pudesse, com certeza a gente ia mudar. Se tivesse uma máquina do tempo, né? Mas a gente não tem. E eu sempre digo, a vida, ela nos dá muitas coisas boas. E eu acho que nós temos que focar nisso também. Prof, esse foi um dos momentos em que a arte te salvou? Acho que foi.
porque eu sempre gostei de desenhar. Mas diziam que eu desenhava mal. Mas eu não ia... Eu não dava bola. Eu não dava bola, porque Dane-se. eu amava os meus desenhos muito estranhos, assim, comparados, não eram desenhos normais, porque, segundo o que eu ouço, assim, eu sempre fui meio... não fui muito normal, né? E a arte foi se aproximando muito de mim, então eu adorava ter caderno de desenho, desenhar, pintar do meu jeito, então eu vejo que ali foi. E logo depois eu comecei a gostar muito da dança, mesmo que não tivesse onde dançar, mas eu adorava dançar, cantar, porque a minha mãe e a minha avó amavam cantar, a minha mãe ainda ama cantar, e eu acho que eu fui me aproximando dessas linguagens artísticas que eu acredito que foram me fortalecendo enquanto Adriana, sabe? E o teatro foi um pouco depois. Prof, pra gente chegar no teatro, né? Em que momento que você decidiu, ainda não chegamos na sua graduação, certo? Mas em que momento você decidiu seguir a carreira como professora, consequentemente voltada para as artes? Como professora, essa é uma pergunta... A resposta vem desde muito cedo, desde criança. Eu via minha mãe sendo prof e eu dizia, eu vou ser professora. Eu não sabia muito bem do que, eu queria ser prof de matemática, né? Tudo a ver. Depois eu acabei mudando radicalmente no magistério. Aí eu comecei a me aproximar de várias pessoas que cantavam, dançavam. E eu tinha uma prof de educação artística que era maravilhosa, a prof. Maria Salete. E ela amava os meus desenhos loucos, amava. E me incentivava. Então, eu lembro que no momento a minha mãe, ela volta de Cotiporã e ela disse assim, Badri, eu descobri lá na prefeitura que vai ter um curso de educação artística e, olha, é aberto para profs. Eu acho que tu pode fazer, porque eu já tinha começado a dar aula daí. Uhum. Então, pra mim, aquele momento... Isso quantos anos tu tinha mais ou menos, prof? Uns 21. Nova. E daí foi. Começou a fazer o curso e a partir daí teve certeza que era isso, prof, que tu queria? Sim, eu fui para Passo Fundo com a prof. Lu, minha colega, a Luciana Lemos, né? Que também foi minha prof. Isso, que também foi minha super parceira na vida das artes, lá em Cotiporã. E a gente estudou em Passo Fundo, assim, no Instituto de Artes da universidade, maravilhosa, que eu tenho um carinho enorme por essa instituição, porque ali eu aprendi coisas muito, muito boas para ser professora, para ser uma boa profissional. Eu amo música, mas assim, a música... O meu pai até tentou me dar um violão, gente, eu tenho que confessar. Mas eu nunca aprendi a tocar. Eu tenho que confessar. Eu nunca aprendi a tocar. E o meu pai aprendeu a tocar sozinho. Sozinho? Sozinho. Autodidata. Uhum. Prof, na faculdade, qual a disciplina que tu mais gostava? Antes de conhecer o teatro era desenho. Desenho. Desenho e pintura. Uhum. Tem algum desenho teu que tu guarda, assim, com muito carinho? Tem vários desenhos meus que eu guardo. Algum que tenha alguma história que seja muito significativa pra ti? Sim. Eu fiz um retrato do meu avô. Ai, prof, eu podia ter pedido pra te trazer um, né? Podia, agora que pensei. Mas enfim, pra uma próxima. Um retrato do meu avô e da minha bisavó. Que eu amo e guardo ele com muito carinho, assim. Foi num momento de uma pintura, que era uma pintura nada tradicional, mas eu disse, não, eu quero fazer esse desenho. E eu guardo ele com... Tem vários, mas esse, assim, é um que... Tem um significado muito especial, porque carrega a história da minha família. De família, pra mim, tem um valor gigantesco. Eu ia perguntar isso mais pro final, prof, mas já que trouxe essa fala, qual é o valor da família pra ti? Nossa. Tem como medir? Não. Tem só como sentir. Acho que é por isso que eu sou prof, eu sou das artes, porque eu sinto. Tem coisas que pra mim não tem medida. Tem sentimento, tem sensibilidade envolvida. E família, como eu falei, eu sou filha única, sou casada com um filho único, meu marido Volmir é filho único também. E infelizmente nós não temos filhos. Então a nossa família, a gente vê que somos nós e os nossos pais, os nossos primos, nossos
amigos que não são família de sangue, mas são família. Então, é quem tá ali contigo. É quem tu sabe que tu pode contar pra tudo. Prof, também ia perguntar depois, mas ela vem trazendo o assunto e eu vou seguir. A gente já chega no teatro, que é era um dos focos principais. O caminho foi para outro lado, prof, não tem problema, porque a gente tá aqui para conversar. Mas quando você fala do Volmir e fala da sua família, vem a questão da maternidade. E aí você usa a palavra infelizmente. O que houve nessa história para ter esse infelizmente? Eu tive que escrever sobre isso. Eu não queria escrever. Falar também é complicado, mas... Mas, prof, o quanto você se sente confortável também, não. né? Hoje eu falo tranquilamente sobre isso, mas por 10 anos foi bem difícil falar. Porque, como desde criança eu tinha certeza que eu queria ser prof, eu tinha certeza que eu queria ser mãe. E a maternidade... Sei lá, a gente não nasce mãe, né? A minha psicóloga sempre diz isso, a gente não nasce mãe, a mãe se constrói. Porque mãe não é quem gera um filho, mãe é quem tem esse cuidado. E eu tive vários problemas pessoais, físicos, que me impediram, a gente teve milhares de tentativas. E eu sempre digo assim, talvez eu seja mãe de uma outra forma. E mãe de outras pessoas. Até a Gabi, que é minha afilhada, ela disse hoje, mas Dinda, tu tem muitos filhos, porque tem os teus afilhados e tem pessoas que nem são tuas afilhadas, nem teus afilhados que te consideram. E eu acho que essa história toda da arte também me faz entender que, sendo prof, a gente consegue ter esse olhar de cuidado próximo aos nossos alunos. Então, talvez eu seja mãe de outras formas. Eu hoje me sinto bem em falar sobre isso. Mas foi uma época bem difícil da minha vida, entre cirurgias, tratamentos. Mas eu faria tudo de novo. Nesse período, prof, a arte sempre esteve presente? Uau, com certeza, com certeza. De que forma? Nossa, aí foi bem presente, assim, o teatro. Muito presente, porque foi... ali quando nós estávamos criando o grupo Arte em Cena. Então, dizem que quando nós nos preenchemos de outras coisas, a gente acaba não olhando tanto para aquilo que te dói, né? E se não fosse isso, talvez... realmente teve um momento que eu não queria mais viver. Até é difícil falar isso, porque eu tive uma gravidez que foi interrompida ao 3º mês do nosso menino Francisco. E isso é muito difícil, porque eu tinha certeza que ele ia nascer. E bem, porque pra mim o mais difícil era engravidar, né? Claro. E ali eu lembro que teve um momento que a vida não tinha muito sentido, nem pra mim e nem pro Volmir. Mas daí a gente começou a perceber, poxa, Adriana, quanta gente queria estar viva. Só tá viva. E eu estava viva. E eu precisava fazer alguma coisa por mim. E daí, eu acho que nesse momento eu comecei a olhar de outra forma para a vida e ver que eu podia fazer outras coisas. Daí eu lembrei da cesta de ovos. Uma quebrou e eu tive que esquecê-la. E encontrei outras. E o teatro acho que é uma que me satisfaz e me alegra, e é um dos motivos que... Hoje eu posso dizer que profissionalmente, tanto a escola também, eu sou prof na escola Professor Jacinto Silva, da qual eu me orgulho muito, assim, são 32 anos como prof. Mas a arte, tanto lá na escola quanto no grupo de teatro, foi algo que sempre me moveu. E eu acho que sim, que ela me salvou. Me salvou. Literalmente. Literalmente. Artisticamente, vamos usar esse termo. E te fiz essa pergunta antes, prof, porque como tua aluna, em muitos e muitos anos, em muitas conversas que a gente teve em grupo, né? Você sempre falava sobre o quanto tinha esse carinho, esse cuidado para com cada um de nós que passou pelo grupo, né? Pelo grupo de teatro. E, inclusive, gente, o teatro é algo que muda a vida, né? Das pessoas. Ele transforma, é a arte, é a força, é o poder. É a gente viver a história de um personagem e, ao mesmo tempo, se identificar com aquela história. Então,
E digo isso por experiência própria, né? Por ter tido essa oportunidade maravilhosa de aprender e de te ouvir falar muitas vezes sobre isso. Como você se sente sendo diretora de um grupo de teatro em uma cidade de 4.000 habitantes que no início, vamos ser sinceros, não acreditava que isso era uma coisa legal? Ou que talvez apoiava da forma que apoia hoje. Então, como você se sente olhando para trás e percebendo essa caminhada? Olha, pode ser piegas o que eu falo, mas eu me sinto muito feliz. E muito... poxa, eu vejo assim, ó. Eu consegui uma coisa que... Eu lembro quando eu inventei de fazer pós em teatro, meu pai disse assim, mas guria, pra que tu vai fazer isso? Ninguém faz teatro aqui em Cotiporã. Eu disse, pai, pra isso mesmo, pra que tenha teatro aqui. Mas talvez eu não acreditasse que fosse ter essa proporção. Acho que eu não imaginava. E são 25 anos trabalhando com teatro na escola, no grupo da paróquia, o Padre Adelar, lembra? Fiz parte também. Inclusive, confirmado o Padre Adelar para um episódio aqui do Gente, viu, prof? Muito bom. Padre Adelar vai estar aqui em um episódio, mas enfim, voltando. Isso. A gente teve o apoio da paróquia, da comunidade que acolheu o teatro. Mas como tu fala, no início não foi fácil, porque nós fazíamos na escola as mostras de teatro. Quem é daquela época, ela deve lembrar, né? O clube juvenil cheio de alunos, cheio de gente. Mas tinha vezes que nós tínhamos que parar as apresentações e pedir silêncio, pedir pro pessoal se acomodar. Porque nós não tínhamos uma cultura voltada pro teatro, voltada pra essa questão mais artística. Então é algo muito prazeroso. E como a gente fala, todas as histórias importam. E essa história importa porque é a minha história entrelaçada com a história da cultura do teatro de Cotiporã. Então, até eu escrevi sobre isso há pouco tempo e eu vejo assim, pode parecer muito pouco para quem tá de fora, mas para quem tá ali dentro, a gente vê que pode se transformar num universo enorme, porque fala de muitas coisas. Fala do espaço que a gente foi conseguindo ocupar, a territorialização da arte, o povo conseguir olhar pro teatro, porque no início, quando a gente saía pela cidade, vocês lembram que a gente fazia umas coisas maluquinhas, diziam, que só pode ser aqueles do teatro, né? E hoje já tinha talvez um pré-julgamento aí, né, prof? E hoje o pessoal do teatro é visto de outra forma. Não, mas que legal. O nosso padre, o padre Gilberto também, não, mas o teatro tem que vir, o teatro tem que participar, né, prof? Então a gente vê um outro carinho pelo grupo. E nós temos um público que é fiel e anseia por nos ver. Então isso realmente é algo que eu olho para trás e eu fico muito satisfeita com o que foi construído. Prof, tem mais várias mensagens por aqui. Só vou fazer um agradecimento também à Pastor e Odontologia, que está há mais de 38 anos cuidando de sorrisos em Veranópolis e na região. O consultório oferece todo o serviço de ortodontia, com diversos tipos de aparelho, garantindo um sorriso retinho e ainda mais bonito. Implantes, tudo em matérias de próteses e restauração, clareamento, enfim, tudo para um sorriso branco e principalmente saudável. E ainda conosco, a loja Doce Panda, sempre recheada de delícias, tudo que você precisa para adoçar seu dia, a sua festa ou para presentear. Doces, chocolates, presentes, balões personalizados e uma linha completa para revenda. Prof, é 9 horas e 50 minutos, você acredita que a gente já conversou 50 minutos? Nossa. Mas nesse período todo, né, prof, no tempo de teatro em Cotiporã, qual a principal mudança? O que mudou? O que fez as pessoas passarem a olhar o teatro de uma forma diferente na tua perspectiva, assim? O que será que aconteceu? Foi um espetáculo? Foi uma evolução, talvez, da própria comunidade? Foi uma aceitação? O que foi? Na verdade, acho que foram vários fatores. Eu acredito que... eu acho que, com certeza, foi esse engajamento entre escola, comunidade, famílias, e eu acho que um grande divisor de águas, Juju, sem dúvidas, foi Romeu e Julieta. Que tu era, Julieta. Porque quem conheceu essa peça, quem conheceu... Gente, só um parênteses. Eu não esperava que ela respondesse isso, viu? Não esperava mesmo, prof. Mas eu conheço... Eu achava, vou ser sincera, conhecendo a história, que talvez a sua resposta fosse no momento em que passou a ter a companhia municipal.
Mas não, então foi antes no Romeu e Julieta, nem sei se já era Romeu, municipal ou não. Já era, municipal, foi uma das primeiras no municipal. É. Claro, essa questão toda de termos o apoio da prefeitura, isso é um suporte incrível, né? Porque é um grupo comunitário que vem se mantendo e agora conseguindo algumas outras coisas que nos deixam muito felizes também. Mas Romeu e Julieta, com certeza, assim, ó, a gente viu aquela comunidade inteira esperando, querendo lugar para entrar, para assistir. Aquilo foi, ao mesmo tempo que uma alegria, foi muito assustador, porque a gente não sabia aonde colocar as pessoas, porque não tinha lugar. E eu acho, assim, que foi como uma construção que se coloca um tijolinho por vez. Então, como eu te falo, são vários fatores que começaram lá na escola, professor Jacinto Silva, quando a gente começou a fazer com a quarta série. Eu lembro do Fantasminha Pluft, que foi a nossa primeira peça, uma loucura, mas linda, na Isaac. E construção, apoio, as pessoas acreditando, os colegas acreditando, os profs acreditando, as famílias e os próprios alunos se envolvendo naquilo de uma forma contagiante, porque um falava pro outro, o outro queria. E eu acho que, como eu te falei antes, nem se eu tivesse planejado teria dado tão certo. E acho que foram vários fatores. E hoje nós temos um grupo tão bonito, tão reconhecido também. E apoio da nossa comunidade, do nosso poder público, da prefeitura, da paróquia. Sabe, prof, que... Tem um episódio de Romeu e Julieta, depois eu conto, que eu sempre conto essa história. A Inês tá por aqui. Gente, tem plateia hoje aqui, viu? Tem a Inês e a Bruna aqui de apoio. Mas eu sempre conto a história da Julieta. Vou contar agora também, tudo bem, né? Lembra, prof, do Ressuscitou? Lembra? Impossível esquecer. Gente, eu fiz o papel de Julieta, né, na primeira versão de Romeu e Julieta, porque depois a escola fez mais uma versão, né? E eu era Julieta. E aí eu me lembro muito desse dia, e imagino que todos que apresentaram naquela noite se lembram, porque a gente espiava pela cortina e as cadeiras iam enchendo, até que a gente olhou e tinha gente nas janelas assistindo, né, do anfiteatro em Cotiporã. E aquilo realmente assustava, porque era a primeira vez que tinha tanto público. E na última cena em que a Julieta tomava o veneno, né? Mas que não era veneno, ela não morria, ela só dormia e depois ela acordava. Eu lembro que eu tomei o líquido, aí aconteceu todo assim. Só que de me lembrar, e aí eu lembro que eu estava deitada, assim, eu ficava de lado, né, a plateia assistindo, e a Ana Júlia ficava deitada. E aí quando eu levantei, eu lembro que eu tinha que levantar meio que um sopetão, né, que era... Levantei. E nisso, uma senhorinha bem idosa estava assistindo lá no fundo do anfiteatro. Então, pra vocês terem ideia, ela falou bem alto, porque eu do palco ouvi, né? E ela disse assim, ressuscitou. Gente, naquele dia, prof, eu nunca pedi tanto pra que a minha concentração ficasse ali, eu não começasse a rir em cima do palco. Porque foi uma interação tão espontânea e, de fato... ela estava ali envolvida por aquela história, né? Essas pessoas, prof, todas que participaram, de público me refiro, né? Crianças, adolescentes, idosos, adultos. Pra mim, particularmente, sempre foi algo que me encantava muito. Porque a gente não tinha um perfil de pessoas que assistiam, né? Não, era a comunidade. E isso quer dizer alguma coisa pra ti? Essa diversidade de públicos? A arte é pra todos. E eu sempre falo, é questão de oportunidade. E o que eu vejo de muito bacana é que nós conseguimos dar isso para as pessoas, oferecer para quem quisesse. Então a arte, ela deve ser acessível, né? A arte deve ser acessível a todos, não importa a faixa etária, o nível social. Então eu acho que, como eu te falo, é uma construção feita aos poucos, mas recompensadora. Prof, a Companhia de Teatro Arte em Cena hoje segue trabalhando no município com muitas atividades, mas também você teve um momento que deixou literalmente de estar nos bastidores para estar frente às câmeras. Esse momento da escolha da companhia para a gravação de um filme, na verdade, todo filme pensado para aquela companhia de teatro, que é a sua companhia de teatro. Como foi para ti receber essa notícia? E explica para quem está nos assistindo e nos ouvindo que história é essa.
Ai, essa história é mais uma das histórias da Prof. Adri e sua turma, né? E antes de eu falar dessa história, eu quero mandar um beijão pra todo mundo do grupo, pros meus queridos do grupo Arte em Cena, o grupo adulto e o grupo jovem, porque eu não posso esquecer. Porque eu não seria nada sem vocês. Então, essa história fala do filme Os Dragões, o longa-metragem, que foi filmado em Cotiporã, do diretor, o Gustavo Spolidoro, o Gus, o Gibran, um pessoal muito, muito bacana, muito incrível. E, nossa, a sensação, assim, eu lembro que isso tem a ver com o Bruno, né? Que também foi um guri muito bacana, que fazia parte do grupo e que nos deixou cedo. Mas a gente sabe que o Spolidoro chegou até nós por meio dele, né? Então, respondendo a tua pergunta, foi algo encantador, assustador, algo que a gente fica nervoso, fica feliz, mas eu sempre falo que o teatro, ele me levou para tantos lugares que se eu não fosse prof de artes, se talvez eu tivesse sido prof de matemática, pode ser que eu tivesse conhecido tantas outras coisas. Mas eu fico muito feliz com a minha escolha, porque ele me proporcionou muitas coisas incríveis, inclusive fazer parte de um longa-metragem. E como tu falou, né, Juju, eu sempre gostei mais de estar atrás, na retaguarda, e tu te expor, tu ver o teu grupo, o teu trabalho, e até nós temos uma peça que foi baseada no filme também, foi construída paralela ao filme, tu estar atuando, tu ter que confiar em outras pessoas para fazer o que tu sabe que é tua responsabilidade, é algo que tu tem que te jogar. E como eu falei, eu tô me jogando muito na vida. E aprendendo com isso. Então, essa proposta, esse acontecimento também é algo que marca muito a nossa vida, a nossa companhia de teatro, porque ela foi feita com todos os componentes que na época eram em 22 e pessoas de Cotiporã. Então, é uma coisa bonita pro nosso município. Naquele momento, prof, e não que nos outros não tenha sido, mas naquele momento em que você vê a cidade inteira mobilizada pelo grupo de teatro, você consegue respirar fundo e pensar, deu certo? Consigo. Eu penso muito que deu certo. E como tu faz essa pergunta, quando nós estivemos no festival do Rio de Janeiro, de cinema, a gente vê no telão, todo mundo. Se identificar lá, né? A gente vê a cidade de Cotiporã aparecendo ali, as pessoas que tu conhece. Ver meu pai e minha mãe na TV, no telão. Na tela de cinema, na tela de cinema gigantesca. Daí tu te olha, porque o Gustavo sempre diz que a intenção dele é passar esse filme lá na praça, pra todo mundo assistir, né? E eu lembro da galera do teatro que diz, ai, prof, meu Deus do céu, será que a gente vai estar bem? Como é que a gente vai estar? Porque é uma expectativa que nós temos a nosso respeito também. Mas, por outro lado, eu acho que assim, é uma forma de ser premiado também. Porque reconhecimento, né? Reconhecimento. Existem muitos grupos de teatro no Rio Grande do Sul que podiam ter sido escolhidos por ele. E como tu fala, deve ter algum merecimento aí, né? Deve não, né, prof? Tem. E as pessoas que concordam com isso, tá? São várias pessoas. Alessandra Castione. Adri, minha amiga de escola em Cotiporã. Muitas lembranças dessa época. Acompanhe seu lindo trabalho. Sucesso obrigada. Sempre. Abraço. Pamela Mapelli, que lindo, fios que nos unem. Eloy Tomasi, prof. Adri, qual a importância da arte? Aqui a pergunta. Professor Eloy, né? Olha o Eloy. Perguntas. Prof. Adri, qual a importância da arte, especialmente de peças teatrais para cidades pequenas como Cotiporã, onde não existem teatros, e quais dificuldades para desenvolver esse trabalho? É uma pergunta que tinha aqui na minha lista, então ótimo já o Eloy fazendo a mesma pergunta. Porque acho que esse, prof, é um dos cernes desse bate-papo, né? Qual foi o maior desafio de tudo isso, assim, os obstáculos que foram surgindo? E não foi um só, né? Não, acho que o grande objetivo de ter esses grupos nas cidades pequenas é exatamente esse, de oportunizar tanto para o público ter esse contato com o teatro, com a arte, quanto aos atores, as pessoas que vão se colocando nesse lugar de ator, de querer aprender a fazer, de se desafiar, de conseguir se colocar frente ao público. Então, eu vejo que esse é o grande jogo, porque o meu professor Irion dizia, o teatro é uma arte viva, que precisa de atores vivos e de uma plateia viva. Que reaja.
que reaja. Porque não existiria teatro se não existisse plateia. Então eu vejo que a grande importância tá aí. Tu conseguir chegar até hoje foi a vez da minha vez, até o público. Gente, eu sou de origem italiana, eu não consigo falar sem meixer minhas mãos. Não tem problema. Isso quer dizer que tu tá à vontade, então pode bater no microfone, tá eu não me importo. Tá bom. E o que mais? As dificuldades. Eu acho que no início, quando a gente começou, a gente transformava tudo. E ainda a gente transforma muita coisa. Porque a grande questão é a questão financeira. A gente não tem dinheiro para fazer cenário, a gente não tem dinheiro para fazer figurino. Então a gente ganhou muita roupa, muito material, muita coisa. E todo mundo que é prof sabe que prof inventa 1000 coisas e a gente vai transformando, vai reutilizando, vai reciclando. E uma coisa que eu percebo também hoje é essa troca de pessoas que entram e saem do grupo. Isso já me incomodou. Hoje já não me incomoda, porque eu vejo assim, o teatro está fazendo o papel dele na vida daquela pessoa por aquele período. Eu sempre brinco com vocês, né? Vocês agora que estão bons me abandonam, né? Mas eu acho que ele faz o papel dele durante aquele período que a pessoa está ali. E claro que se a gente entrasse em outras esferas, a gente tem toda essa questão da função social do teatro, da interação entre as pessoas, de trabalhar essa questão de tu falar em público, de tu te expressar. Prof, tu acredita que o teatro expande o senso crítico, tanto de quem participa quanto de quem consome? Com certeza. O teatro transborda, né, Pamela? Transforma, nos faz transcender, sermos diferentes do que nós somos. Porque eu lembro assim, eu não tinha... Quando eu comecei lá no Regina Coeli, eu só dançava. Porque aí de mim se eu tivesse que falar alguma coisa. Eu conheci a prof. Silene Coraza lá em Passo Fundo e ela me mostrou que eu podia falar. Daí eu não parei mais. e essa coisa do corpo, porque o nosso corpo, eu acho que a gente entra num ponto muito importante agora. Eu sou de uma geração um pouco mais velha e o corpo sempre foi visto como muito tabu, com muita questão. Senta direito, tu é uma menina, usa tal roupa, não usa... E a gente vê que por meio da expressão corporal a gente vai se libertando de certas amarras. E como é bonito poder trabalhar isso com as crianças, com os jovens, com os adultos, com idosos, se fosse possível, porque nós somos o nosso corpo. E ele quer falar, por isso que a gente fala. Uhum. Né? Ele se expressa, Ele né, se expressa, e eu acho que essa questão toda, porque eu acredito muito na unidade corpo, mente e espírito. E muitas vezes o nosso corpo é abandonado, é esquecido, ou ele tem que ficar mais na dele, ele não pode se mostrar, talvez. E o teatro é um momento onde as pessoas podem fazer isso. Prof, teatro e liberdade, qual a relação dessas duas palavras? Nossa. Teatro, afeto, resistência, ocupação, liberdade. Quando tu tá no palco ou quando tu cria uma peça, uma cena, tu é livre. Não vai ter ninguém dizendo que tu não pode criar isso ou não. Então, é uma sensação tão bonita e tão maravilhosa, porque aí tu pode ser quem tu é ou quem tu quiser ser. Quando eu era menina, na 5ª série, eu tinha o cabelo curto e teve uma apresentação e não me deixaram ser a princesa, porque eu tinha cabelo curto. E envolve ali, quebra de paradigmas. Se eu quiser ter o cabelo raspado hoje e quiser ser o que eu quiser, eu posso ser. Mas como eu falo, é uma construção. É uma construção que vem feita aos poucos. E também, voltando a falar sobre liberdade, eu acho que o teatro, ele te permite sair daquele lugar. Porque quem de nós poderia estar passeando pelas ruas de Cotiporã com o cabelo pintado? Qualquer um poderia, né? Mas quem faria? Talvez essa é nós a pergunta, né? Qualquer um poderia, mas quem faria? Por livre e espontânea vontade. Talvez nós, o pessoal do teatro, que iria estar desfilando com umas roupas diferentes, passando de noite ali na praça, não falando com ninguém, fazendo uma caminhada silenciosa.
Então, eu vejo assim, que ele te faz transbordar, usar o sensível e quebrar muitas gaiolas, com certeza, com certeza. O professor Silvio dizia que que quando um peixe ele cresce muito, ele arrebenta o aquário, ele morre. E eu vejo que o teatro, ele nos permite ver que a gente pode quebrar esse aquário, que a gente pode ir além. Pelo menos para mim, enquanto pessoa, enquanto Adriana, foi isso que aconteceu. Prof, mais algumas mensagens aqui. Rafaela Ribeiro, que linda essa conversa. Não conhecia a Prof. Adri, tô aqui emocionada ouvindo tudo. Inês Storti, Prof, tu tem um montão de filhos. Sim, você é mãe de outras formas. Nós, teus sempre aluninhos queridos, te consideramos uma mãezona. E por isso que questionei, porque a gente sempre te viu muito nessa figura de protetora, de cuidadosa, claro, de prof, né, que cobra, que não, porque isso, porque aquilo, mas que ao mesmo tempo sabia que era pro melhor, né? Então a gente sente, né, toda essa tua história com essa força também. Prof. Aidene, todas as minhas profs, não esperem que eu chame vocês pelo nome, eu vou chamar de prof. Prof. Aidene Baldissera Menegusso, lembro bem das apresentações no clube e quantas vezes era pedido silêncio. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. No momento são essas que eu recebo por aqui, tem mais uma aqui. A Adri, Prof. Adri. Ela é um ser humano incrível, de uma luz linda, tem sempre a palavra certa, no momento exato. Ela faz bem a tanta gente que ela nem faz ideia. Um furacão, mas ao mesmo tempo uma fortaleza. Obrigado por ser inspiração a tanta gente. Te admiro. E aqui não tem assinatura, viu, prof? Aqui eu só... Quem foi. Depois a gente pede se pode contar quem foi. Então aqui algumas das mensagens que a gente recebeu. E, prof, a gente já estourou o tempo de programa, mas eu não vou deixar de fazer contigo a dinâmica que eu faço com todos os meus convidados, tá? Nós temos aqui, deixa eu não fugir do microfone, né, gente? Uma sequência de cartas. E aqui não necessariamente precisa estar vinculado com teatro ou com arte, ou se quiser relacionar, tenho certeza que você provavelmente fará isso. Mas fique à vontade, professora Adriana, porque esses são temas que estão em alta. Em alta não, que podem gerar um pouco de debate, de polêmica. Então eu convido o nosso convidado a escolher uma carta e dar a sua opinião sobre determinado assunto. Viu? Eu tô sendo cartomante até, prof. Uau! Aborto! Ai, gente! Prof, as cartas, sim, a energia, né, prof? Ela sempre vai trazer. Sua opinião, prof. Ai, gente. Esse tema, pra mim, ele é bastante polêmico. Aborto, né, gente? Eu não sei se vocês viram a cartinha. Mostra aí, prof, na tua câmera. Perfeito, ó. Aí, tá ótimo. Eu jamais, quer dizer, eu acredito que jamais faria, por conta de eu querer muito ter um filho, muito ser mãe. Mas também, eu não sou ninguém pra julgar ninguém. Já falei muitas vezes que já fui por uma época gigantesca da minha vida super contra o aborto, por todas essas minhas questões pessoais. Mas a gente ouve e lê tantas coisas relacionadas a crianças que são abusadas, meninas que são estupradas por parentes, por pessoas adultas e engravidam. Então, hoje eu acho que eu posso dizer assim, que toda situação tem que ser olhada por vários ângulos. É um assunto bem difícil. Da minha parte está resolvido, viu, prof? Resolvido, respondido. Eu aceito isso como resposta. Mas eu provavelmente... Pessoalmente, creio que não faria. E a gente pode entender, olha só como é, né? Porque se a gente talvez não tivesse abordado o assunto anteriormente sobre a tua... Se quiser, prof, puxar o fone pra ajeitar o teu cabelo, fica à vontade, não tem problema. Se eu não me enroscar toda. Aí agora já volta. Mas é porque essa proposta aqui realmente é pra gente pensar um pouquinho. E fazer quem está em casa também pensar sobre isso. Essa é uma das funções do jornalismo. A gente precisa gerar, talvez, um questionamento. Eu não vou dizer o que é certo e o que é errado. Mas talvez se a gente não falar em algum momento sobre aborto, ninguém vai falar. Ou não vai pensar. Mais uma carta, prof. Jujum. O que é? Pena de morte. Pena de morte. Ai, gente.
Eu também já não fui a favor, já fui contra. Porque eu amo as profs de artes, elas mudam muito. Porque nós somos como a água, a gente vai passando e vai se encaixando em vários lugares e a gente tenta descobrir mais sobre certos temas. Eu já pensei em alguns momentos da minha vida que ninguém teria o direito de tirar a vida de outras pessoas. Mas esse menino que morreu há poucos dias, o Gabriel, também, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas a vida dele tinha muito valor, era só um menino. Então existem situações, a pena de morte não vai resolver. Eu não acredito que resolva porque eu acho que é mais estrutural o problema. Eu acho que nós temos que tentar trabalhar com a raiz do problema. Talvez a educação seja uma das raízes, dos focos que deveriam ser mais trabalhados para que não se chegasse a precisar construir tantas cadeias ou se pensar em pena de morte. Se eu tivesse que falar se eu sou a favor ou contra, eu acho que eu não sou a favor. Porque eu acredito que todos... o meu pai sempre diz, a vida se encarrega. E de alguma forma ou de outra, as pessoas aprendem. Colhe o que planta, nesse sentido, prof? Sim, nesse sentido. Só pra contextualizar, né, o caso do Gabriel é do menino de São Gabriel, isso, né, 18 anos, ele parou pra pedir ajuda em uma residência e quando ele chega pra pedir ajuda, a senhora chama a brigada, né, a brigada militar, e a brigada foi até registrado em vídeo, enfim, a brigada age para com ele com uma certa violência, algema, coloca dentro do carro e depois disso o menino é encontrado morto dias depois. Então não se tem comprovações a respeito do que aconteceu. Esses são fatos, já que estão sob investigação, com provas, e por isso que a gente pode falar sobre, né? Mas não tem ainda uma definição, a não ser esses indícios, né? Imagens e o relato da senhora, da vizinhança que presenciou e, claro, da família, né, do Gabriel, que pede por justiça a partir de agora. Então, só para contextualizar quem está nos acompanhando também, para entender do que se trata esse caso. Prof, eu queria muito fazer mais uma carta, mas eu não tenho mais tempo, vai ficar para uma próxima oportunidade, porque eu tenho 4 perguntas rápidas para te fazer, quase um ping-pong, não precisa ter muita resposta, pra gente pensar mesmo. O que você considera mais cruel no mundo? Jesus. A morte. A morte dos sonhos, pelo menos. A morte que acaba com a nossa vontade de viver. Qual a sua esperança? A sua maior esperança para um mundo melhor, consequentemente? A minha esperança são as crianças. Eu acredito muito que nós devamos educá-las de uma forma, porque nós temos muito o que aprender com elas. Elas me ensinam muito todos os dias e eu acho que a gente tem que olhar para elas e para os idosos com mais carinho, porque a gente tem muito o que aprender com eles. Eles são minha esperança. A inocência e a sabedoria. Isso. Prof, um livro? Uai. São tantos, Jesus. Meu Deus, já veio uns 50 na minha cabeça. A prof já disse um enquanto você pensa, não vale repetir esse, tá? Mas a prof já disse um que eu também li e sugiro muito, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Da Ana Arantes, não. Quintana Arantes, acho que é isso, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Outro, prof? Mulheres que Correm com Lobos. Tá na minha lista esse pra ler, ainda muito não bom. Li. E um filme? Além de Os Dragões, que você aparece e enfim. Um filme, meu Deus. Eu amo o Alto da Compadecida. Maravilhoso. Concordo, é um ótimo filme. Eu tenho tantos mas o primeiro que veio assim mais forte, eu acho que porque ele fala de Brasil, fala de quem nós somos. Tem, né, uma brasilidade e personalidades que somos todos nós, todos os dias. E essa dicotomia entre o bem e o mal e um jeitinho, eu acho que sim. Porque, na verdade, nós temos, né, esses lobos, o bom e o ruim aí dentro, sempre lutando. Prof, pra gente encerrar, antes de agradecimentos, mas pra gente encerrar, o que te move todos os dias? O que me faz levantar da cama? A fé. A fé nas pessoas. A fé em dias melhores.
E a fé é que tudo passa. O bom também. Mas a fé é que eu tenho em dias melhores, em situações melhores, em pessoas melhores. Eu acredito muito nas pessoas. Acredito em mim, acredito que esses dias estão aqui. Prof, assim a gente encerra, né, nosso episódio. Doeu, professora Adriana? Não, viu? Ela nem percebeu. bom. Ela começou mais nervosa, depois ela já foi soltando, agora ela já tava aqui derrubando o microfone. Quase roubando o lugar da Já Juju. estava em casa. Ai, porque eu tenho que contar. O quê? Vai, prof, pode contar. Assim, ó, eu e a Juju, pra quem não sabe, nós temos um problema com microfones. A gente nasceu com um acoplado porque nós somos da mesma família. As nossas avós eram irmãs. É verdade, é verdade. E essa coisa... Mas o meu microfone ainda não foi encontrado, viu? Porque se encontrasse o que está acoplado em mim, acho que alguém tirava. Pra facilitar. Mas, prof, só um agradecimento mais uma vez aos nossos parceiros: Doce Panda, Lojas Beneduzzi, Encanto, La Sierra Tragos e Cocina, e os PIC, Pastore Odontologia, Restaurante El Ponto Assados Especiais e Laboratório Multiexames. Todo esse grupo, né, de parceiros que está sempre conosco, todas as segundas-feiras. Então, um agradecimento muito especial a cada um. Um carinhoso abraço também a toda a equipe da Lojas Beneduzzi e da Maison d'Or, né, do salão que sempre faz toda a produção. Então, um abraço muito carinhoso a vocês que confiam também na gente, né, em mim particularmente para estar aqui os representando. Mas todos os demais por confiarem no gente. Um agradecimento muito, 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 muito especial e carinhoso a ti, Prof. Adri, né? Obrigada por ter aceito esse convite, por ter estado aqui conosco. Espero que tenha sido uma experiência tão linda pra ti como foi pra mim, poder, né, oportunizar, quem sabe, um momento diferente nessa tua trajetória. Você que me oportunizou muitos momentos, né, durante toda a minha vida enquanto aluna, enquanto adulta também no grupo de teatro. Então saiba que você é e sempre será uma pessoa que faz muito parte da minha história. Então, mais uma vez, né, obrigada por estar aqui e fazer parte desse momento, porque eu queria que todo mundo conhecesse a tua história também. Muito bom. Muito obrigada, Juju, por essa oportunidade, e também não posso deixar de agradecer as pessoas que acreditam em mim, que confiam no que eu faço, mesmo parecendo muito louco. Então, E que seja, né? e que seja. Mas agradeço, assim, o Volmir, meu marido, que aceita as minhas coisas e me dá sempre maior apoio, a minha família, meus amigos, todo o pessoal do teatro, meus colegas, as meninas que estão aqui hoje. E a ti, Juju, por ter esse carinho, esse olhar, essa lembrança. E tem uma fala que diz assim, é um provérbio africano: até o momento que os leões aprendam a contar as suas próprias histórias, os caçadores sempre serão os heróis nas narrativas de caça. Então, nós temos que ensinar e trabalhar, ensinar talvez não, mas instigar os leões a falar sobre si. É muito importante a gente falar da gente. Esse teu programa é muito bacana porque, como tu fala, a minha história, ela é única pra mim, mas quantas pessoas existem no mundo parecidas comigo? Muitas. Então, dar voz para todas as pessoas, eu acho muito legal, Juju. Parabéns, sucesso a esse teu podcast, que é lindo, porque o mundo é feito muito mais de pessoas simples, de pessoas comuns, de pessoas reais. E eu acho que esse teu olhar, ele é bem sensível, bem profundo, bem bonito. Prof, rapidamente, a história da abelha, não, do vagalume. Aham. Posso? Pode. Meu Deus, essa história eu sempre conto, gente. Pra quem foi meu aluno deve lembrar. Mas existia um vagalume que ele estava pelo jardim e uma cobra, ela olhava para esse jardim, para esse vagalume, e ela dizia: eu vou te comer, eu vou te comer. E ela ficou perseguindo esse vagalume por alguns dias e ele cansou e ele parou e ele disse: ok, dona cobra, pode me comer. Mas antes de me comer, eu preciso saber, eu tenho 3 perguntas para te fazer. Te fiz algum mal? Não, a cobra respondeu. Faço parte da tua cadeia alimentar? Não, também não. Então por que tu quer me comer? Sabe por quê? A tua luz me incomoda, me atrapalha. Então eu sempre digo, sejamos vagalumes, não sejamos cobras. Todos nós, como diz o Eduardo Galeano, né, somos foguinhos que viemos para esse mundo.
quanto mais a nossa luz brilhar, mais gente brilhando vai estar por aí também. Então, eu acho que muitas vezes nós temos essa questão de olhar para o outro, talvez com um olhar de cobra. Vamos cuidar com isso, a gente pode se policiar e tentar pensar, poxa, mas eu tenho a minha luz própria, deixa ela brilhar. Lembrando que quando a gente veio pra cá, né, a gente tem um foguinho. Leiam essa historinha do Eduardo Galeano, quem não conhece, porque não tem tempo de eu contar. Prof, mas que sejamos todos vagalumes, né? Que sejamos todos vagalumes. Então agora a gente olha pra câmera do meio e todo mundo, gente, segunda-feira que vem tem mais um assunto muito bacana. Durante essa semana a gente compartilha com vocês quem será a nossa próxima convidada. É uma mulher, já posso adiantar, mas durante a semana a gente compartilha. Prof, agora o combinado é todo mundo lá, eu e você, no caso, olhando pra todo mundo que tá lá, dizendo beijo, gente. Pode ser? Pode Vai ser. lá. Beijo, gente. Beijo, gente. Até segunda. Boa noite. Obrigada, Conecta Mais. Obrigada, Rádio Mais Nova. Beijo.